Olá, eu sou a Isabela Lessa, editora do MEI Mensagem. Esse é o podcast A Ideia, em que eu converso com pessoas de diversas origens, diversas profissões, para falar sobre as ideias que regem seus negócios e as suas vidas. A minha convidada de hoje é de Recife, Pernambuco, e é de uma era que marcou uma ou mais gerações, que é com o blog, né? No caso dela, um blog de moda chamado Garotas Estúpidas, que tomou grandes proporções e norteou o que ela fez desde então, o que ela vem fazendo desde então. Hoje, além do Garotas Estúpidas ser uma plataforma de conteúdo com mais de 1 milhão de seguidores, ela é CEO de uma marca de produtos de beleza chamada GE Beauty. Eu tô falando de Camila Coutinho. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui. Adoro o MEI Mensagem. Bom, a gente estava dias atrás falando sobre a sua participação na campanha global da Heineken. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas para começar eu queria que você falasse sobre como você cresceu em Recife e qual que foi o seu primeiro contato com o mundo da moda. Olha, Recife, Pernambuco, é um estado que tem uma bagagem cultural e de referências muito, muito grande. Então, eu sinto que criativamente contou muito positivamente para que eu, hoje em dia, tenha o meu pacote da minha vivência, mas comecei de um lugar muito diferente, né? Porque, geralmente, acho que antes da internet, TV era o que norteava, né? O showbiz, enfim, o entretenimento no Brasil. E isso era muito reduzido geograficamente ali a Rio de Janeiro e São Paulo publicidade. Então, eu trago uma bagagem assim criativa do meu estado que é muito forte e muito única. Mas eu sempre fui uma perua do bem. Então, assim, eu tenho assim, voltando bastante, né? Eu tenho referência da minha mãe, da minha avó, que sempre foram muito vaidosas. E aí eu tenho uma avó que era artista plástica. Então, acho que tudo isso foi construindo o meu gosto por estética, né? Então, quando chegou na hora que eu fui fazer faculdade, eu tinha bem claro que eu queria fazer moda. E graças a Deus abriu esse curso no ano que eu fui prestar vestibular lá em Recife. Acho que senão eu teria feito publicidade também. Mas eu sempre fui uma menina muito interessada em tudo que tinha a ver com imagem, com beleza. Então, assim, sempre fui meio piruinha, assim, na escola. Tudo que tinha a ver com design eu me envolvia. Livro do ano, comissão. Então, assim, eu acho que vem um pouco, sabe, do que a gente é também. E tirando a sua mãe e a sua avó, quem eram as suas inspirações no mundo da moda? Tinha algum estilista favorito? Eu amava Ercovitch, amo até hoje. Mas, assim, na época eu acho que era uma geração que queria ser estilista. Tipo, quando você falava em trabalhar com moda, era como se só existisse uma opção, que era ser estilista. Hoje, as meninas querem ser blogueiras, né? No âmbito da moda, acho que é a top 1 profissão. E na época era estilista. E o Ercovitch era um grande case, assim. E das meninas, eu sempre fui muito fã de cultura pop. O Garotas Estúpidas começou falando de celebridades. Então, era numa época que não tinha Instagram, então não tinha rede social. Então, não se falava em primeira pessoa. Era muito mais sobre os outros, sobre as celebridades. Então, eu escrevia muito sobre as americanas, né? A Lindsay Lohan, a Paris Hilton, as Olsen, que ainda estão aí bombando em outros momentos, mas também. Você pegou bem essa época do boom dos blogs. Sim. Como é que foi que você lembra desse dia que você falou, eu vou ser blogueira? Você já tinha esse exercício de postar? Como é que era? Eu sempre gostei de internet, mas eu e minhas amigas, a gente lia esses blogs gringos. E aí a gente ficava fofocando no final de semana sobre as fofocas, que era o assunto, né? Não tinha blog de moda ou blogueira, era muito sobre celebridade. E aí um dia eu falei assim, de madrugada aqui vou criar esse blogspot. Eu lembro, eu tava comendo Cheetos, assim, tipo, no computador. E aí criei o endereço. Eu botei Stupid Girls na época, que era o nome da música da Pink em inglês, mas aí eu coloquei em português, ficava mais curioso. Mais engraçado, assim, tinha muita ironia na época nos textos. E aí foi quando eu comecei, mas não tinha pretensão nenhuma de ser um negócio, porque não tinha nada ao redor que indicasse que era uma boa ideia nesse sentido. Então eu fazia mais para mim mesmo, assim. E você já tinha vontade de vir para São Paulo? Era um sonho? Porque é a cidade, né, onde as coisas acontecem. Como é que foi essa transição? A minha história ela não é muito linear, assim, porque eu nasci em Recife. Eu não comecei a namorar muito cedo, então tem a parte da vida pessoal que se mistura. Então, eu comecei a namorar com 16, casei com 24. Então, assim, a minha vida, profissional, o início todo foi construído eu morando em Recife. Então, eu vinha muito para São Paulo, vinha e voltava, vinha e voltava. Eu não tinha, tipo assim, como certeza que eu queria morar aqui. E eu acho que essa é a grande magia da internet, que possibilitou que pessoas do Brasil inteiro
pudessem ter o seu kick-off, assim, o seu início, sem necessariamente ter que se mudar. Porque antes você queria trabalhar com entretenimento, era modelo ou atriz, você tinha que pegar o seu corpinho, botar num avião e se mudar para outra cidade. E a internet permitiu a gente começar, tipo, sei lá, você pega nomes tipo o Whindersson Nunes, a GK, são pessoas que vieram de estados, tipo, acho que o Whindersson é paraibano, a GK, ela é paraibana também, eu acho. Agora eu fiquei na dúvida. Eu também não lembro. Mas que possibilitou essa mistura de sotaques, de ideias, de pontos de vista, que é muito mágica. Mas, sem dúvida, chega uma hora que você chega num teto, né? Então, de novo, se mistura com a minha vida pessoal. Eu separei e aí vim morar aqui. E aqui estou até hoje. E teve um choque cultural quando você veio, de fato, morar em São Paulo? Ou você já estava habituada por ter vindo muitas vezes? Já estava, não teve muito choque, não. Não teve, não. Eu vinha muito, era, tipo, muito cansativo. E eu vinha, trabalhava, voltava. Então, já conhecia muita gente. Mas aí, quando você está aqui, você tem, tipo... Um dia livre meu em Recife, lá... que eu não tinha um evento, eu ficava gravando vídeo em casa. Eu não tinha um podcast do Meio Mensagem para gravar, eu não tinha uma collab para gravar, sabe? Tipo, não tinha muito como preencher o meu dia nesse sentido lá, uma reunião para fazer uma... Aqui você vai nos escritórios de todas as marcas, né? Então, realmente dá um salto, assim, muito rápido a carreira, você estando aqui, né? E ainda falando sobre o passado, você gravou um TED Talks uma vez falando sobre autoestima. Sim. E aí você conta que participou de muitos concursos de beleza na infância. E essa experiência ajudou, de alguma forma, você a moldar a sua confiança? Atrapalhou em certa medida? O que você carrega dessa experiência? Muito boa essa pergunta, nunca ninguém me perguntou isso. A minha mãe tinha essa pira, sabe? Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas ela virava pra gente, ela falava, você é muito linda, você é mais linda que a Gisele Bündchen, tipo assim, ela tinha umas piras. E a gente ficava assim, tá, ok. E aí ela inscrevia a gente em umas coisas, e aí eu ia, meu pai ficava puto da vida, tipo, não é pra fazer isso. E eu era recusada em todos, né? Tipo assim, porque eu não tinha um porte de modelo, era muito específico, né? O jeito que você tinha que ser modelo na época. Mas eu não lembro disso me afetando muito, não. Eu acho que eu tinha polos bem opostos, assim. De alguma maneira, a minha mãe, ela me incentivou a ser meio delusional num bom sentido, assim, de tipo, sabe? Vai, acredita. Meu pai também, mas de uma maneira um pouco mais concreta. Então, acho que foi um bom mix, assim, no final das contas. Mas eu sempre gostei de... Eu acho que o fato de eu ter tido sucesso cedo... Estou pensando enquanto eu falo com você. Tipo assim, o blog eu fiz com 18 anos. Com 23 eu já era independente financeiramente. Isso, para mim, até hoje, o meu trabalho, o que eu faço, é como se fosse a base da minha autoestima. Porque eu fui validada muito cedo. E eu não precisei estar dentro de uma empresa para o meu chefe olhar para mim e me validar, sabe? Então, eu acho que isso já construiu uma base de autoestima muito boa. E aí, a autoestima com relação ao físico, eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, assim. Quando eu comecei a ser blogueira, eu fiz a minha primeira campanha, eu me odiava séria em foto, eu me odiava em vídeo. Então, foram coisas que eu fui, tipo, desenvolvendo também. Mas, não acho que tenha afetado, mas eu acho que é um pouco perigoso, assim. Eu fico pensando, hoje em dia, os adolescentes com rede social... se isso afeta a maneira que eles se enxergam, sabe? Em termos de estética, de físico, de autoestima. Sim. É muito iniciante, né? E nesse vídeo que você fez pro TED Talks, você fala que a sua mãe sempre encorajou, né, essa autoestima sua, seu pai também, de um outro jeito. Como é que você construiu essa confiança? Foi isso que deixou você livre para criar Garotas Estúpidas e criar tudo que você fez na sua carreira? Você já nunca teve síndrome da impostora, por exemplo? Tem todo dia. Eu acho que a síndrome da impostora, tipo assim, a gente duvida da gente em vários graus, todos os dias, alguns dias menos, alguns dias mais. E eu acho que todo mundo duvida. Tipo, homem, mulher, não tem gênero, eu acho. Só que eu acho que tem uma diferença que... é o quanto você deixa de fazer o negócio com medo. E eu tenho essa característica, que eu tenho esse negócio agora de dizer que são características femininas e masculinas. Tem gente que acha horrível, tem gente que concorda. Mas eu acho que, às vezes, tem algumas... Eu acho que eu li um livro que falava que a gente tem que ser amiga do nosso lado oposto. E eu acho que tem certas características, né? E quanto mais a gente se aproxima do nosso lado oposto, a gente está mais desenvolvida. E eu tenho algumas características ditas como masculinas que eu acho que me ajudam, que é isso, assim, eu às vezes me sinto incapaz, não pronta, mas eu faço.
Que acho que os homens é o músculo normal deles. Eles vão e depois eles resolvem. E as mulheres, elas esperam estar muito perfeito, às vezes, sabe? E aí eu vou e depois eu vejo como é que eu me ajeito lá e vou evoluindo fazendo, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, das mulheres desenvolverem também, sabe? Ajuda. Nunca ninguém tá 100% pronto, assim. Mas sim, eu acho que esse fato de eu ter começado minha carreira cedo, ela foi base para muita confiança de me jogar, assim, nos anos seguintes, sabe? Porque eu acho que a autoestima é muito importante para empreender e para se jogar em ideias novas, né? E também quando você está inserida nesse contexto de internet, que tudo muda muito rápido, você tem que ficar se reinventando todo momento, né? Nossa, Como é que foi essa evolução? Porque ali era o blog, era meio que o produto principal. Hoje são muitas coisas. Você tem o canal no YouTube, você tem uma empresa. Como é que você foi se ramificando, ocupando esses espaços? Eu acho que a profissão de blogueira foi a primeira que se fez necessário essa reinvenção tão rápida, né? De linha editorial, de perfil, de formatos, né? Então, assim, acho que agora as outras profissões, elas estão vindo junto e todo mundo tem que se reinventar em todos os segmentos. Mas de influenciadora, acho que foi a primeira. E eu sempre achei isso a coisa melhor e a coisa pior ao mesmo tempo. É a dor e a delícia ao mesmo tempo, porque é muito legal te tirar da zona de conforto, você ficar, né, se reinventando e tal, ao mesmo tempo que é muito cansativo. Então, eu acho que hoje a velocidade da reinvenção está muito mais rápida e mais intensa. E o formato que é uma trend que lançou hoje, amanhã já não funciona, entendeu? E aí lança Twitch, lança não sei o que lá. Tipo, você tem que fazer TikTok, tem que fazer Instagram. E aí aquela coisa vai né? Será que sempre dá tempo de postar mais um vídeo, de entrar numa trend? Então, assim, realmente a velocidade está bem insana, assim. Eu venho falando com várias amigas, assim, eu acho que tá todo mundo um pouco cansado, não só de produzir, mas de consumir. E aí, ao mesmo tempo que é tão bem feito para prender a gente, o algoritmo e as redes sociais, que a gente está cansado e não deixa de consumir. E está lá vendo aquele looping e não sabe por quê, e está irritado e continua vendo. Então, acho que a gente está todo mundo numa fase meio irritada com redes sociais, assim, mas também ninguém sabe muito bem a saída. Mas eu acho que um bom caminho é você também não querer lutar todas as batalhas, assim. Você tem que pegar e escolher sua linha editorial, que espaço você quer permear, que redes sociais é interessante para você estar e focar ali, assim. E qual que é a sua hoje, que você considera que é a principal? É o Instagram? Eu acho que é o Instagram e o TikTok. Eu sinto que o meu público está muito no Instagram, porque a base da minha audiência é um pouco mais velha, então é mais nativa do Instagram, mas eu vejo o TikTok como uma ferramenta muito importante para expandir essa bolha, principalmente para a marca. Então eu decidi deixar o meu TikTok mais voltado para a beleza. Eu tenho 2 contas, uma mais cabeçuda, que tá pequenininha, e outra para beleza, que é a maior. E aí eu tento, porque eu acho que o algoritmo do TikTok é mais inteligente. Então não funciona você misturar muitos assuntos. E aí você consegue alcançar outros públicos mais jovens que estão ali no TikTok. Nossa, aconteceu uma coisa esses dias que assim, eu fiquei impressionada, porque eu não tenho muito esse músculo da viralização, da polêmica. Não gosto muito. E funciona super bem, né? Tipo, adoraria gostar. Mas às vezes você produz um vídeo mais apimentado, assim, de falando mal de alguma coisa, ou dando uma opinião mais assim, e viraliza, né? E aí eu fiz sobre uma bolsa de uma marca gringa que eu comprei, e postei, e viralizou, e tipo assim, nunca tinha acontecido isso comigo, e eu fiquei muito impressionada, porque assim, você trabalha há 20 anos fazendo uma coisa, e você posta tipo um vídeo bobo de uma bolsa, e virou um negócio gigante. Então, eu fui numa festa da Dolce & Gabbana no dia seguinte, sei lá, 2, 3 dias que eu postei, e as pessoas me pararam a cada 2 passos que eu dei para falar do vídeo da bolsa. Então, assim, eu fiquei impressionada como existe uma mecânica de crescimento e viralização no TikTok que é muito mais parecida com growth do que com editorial. É muito mais growth, dados, e, tipo, criar um conteúdo baseado nas chances de viralização. Você constrói um conteúdo feito para viralizar do que uma ideia criativa totalmente solta e livre, sabe? Então, assim, tem uma engenharia muito mais fácil de você construir no TikTok da viralização.
Entendi. Tem meio que um passo a passo ali que você pode... Sim. E você tá começando a sacar isso e usar isso a seu favor? Sim, acho divertido. Essa é a parte que eu gosto, assim. Eu fico, agora eu entendi. Entendeu? Só que tem umas coisas que você não tá muito disposto a fazer. Porque, assim, tipo... Tá, beleza. O vídeo era por uma situação engraçada que a bolsa era muito feia, diferente do que eu comprei. E foi super espontâneo. Mas eu não vou fazer disso uma constante de ficar falando mal de coisas para que isso chame atenção. Apesar de trazer muita audiência. Mas eu acho que acaba virando uma gasolina ali que não é muito legal, assim, sabe? Vai acabar atraindo coisas que não necessariamente você quer. Porque mesmo que você não fale nada ou que você fale alguma coisa que seja zero polêmica, vai atrair algum tipo de comentário. Porque, por exemplo, a Boca Rosa, quando ela lançou a marca, que tava tudo lindo, sabe? Tipo... e aí teve aquela polêmica da base, teve um problema no produto, que é uma coisa normal de acontecer, até com marcas grandes, até a gente conversou sobre, e virou uma coisa gigante, né? Tipo assim, porque vira uma máquina de trazer audiência, falar mal da pessoa, porque vai trazer view para quem está produzindo. Então, essa parte eu não acho muito legal, não. E você disse que tem uma conta que está pequenininha agora, mais cabeçuda. O que seria essa conta cabeçuda? Que no Instagram, eu construí a minha audiência há muito tempo, né? Quando os algoritmos já passaram por várias fases. Então, a base da minha audiência é muito antiga. E está acostumada com a miscelânea de assuntos. E aí, se eu fosse começar hoje, na minha estratégia, eu escolheria um tema e testaria alguns formatos para ver qual funciona. E eu ia ficar, eu brinco, macetando só nesse formato, porque você tem que ter um padrão ali, né? Porque você está trazendo uma nova audiência. Qual era a pergunta mesmo? Sobre o que é essa conta cabeçuda no TikTok. Aí, no Instagram, tem tudo, o meu. Tem lookinho, tem vídeo de análise, tem análise de livro, tem cortes. Tipo, eu vou colocar esse podcast lá, com certeza. E aí tem essa mistureba. Só que tem os que performam mais, que me trazem mais seguidor. E tem, tipo, os que são mais médios, assim. O certo seria eu aumentar um pouco mais o volume do que me traz seguidor, como se fosse uma editoria e ter uma constância, entendeu? Só que aí no TikTok já não pode você misturar. Então lá eu ponho todas essas análises, essas coisas pensadas que eu faço, cortes e tal. E no outro eu ponho só beleza. E você já pode se considerar uma veterana na internet, Sim. porque você vem dos anos 2000, que blogueira era uma coisa assim, uau. Vou fazer 20 anos de carreira. Blogueira. Faz sentido essa palavra ainda hoje? É uma referência? Eu acho que não faz na teoria, porque se refere a blog, que é uma ferramenta que se usa muito pouco, né, hoje em dia. Eu acho que eu me auto-intitulo hoje de comunicadora, porque a gente comunica em qualquer lugar que a gente esteja, né? Tipo aqui, enfim. Então, eu acho que eu sou comunicadora. Mas nada nunca encarei o nome como pejorativo. Tem gente que ficava meio assim, mas não. E é uma auto-ironia muito boa, né? O nome Garotas Estúpidas. E como é que foi... você construiu um clube ali com as suas colegas blogueiras de moda na época. Vocês são hoje, né? Falando das mais famosas, né? Que você e outras, assim, vocês construíram uma comunidade que perdura até hoje. Existe esse clube. Das influenciadoras? Das blogueiras, né? Sim, existe. Nunca teve esse nome, não era Garotas Estúpidas por conta das influenciadoras. Era mais as leitoras mesmo, né? Que a gente se reunia ali blindada por esse nome numa época que as pessoas zoavam muito os assuntos mais femininos, assim, né? Tinha uma história de futilidade e tal. Moda e beleza é uma coisa fútil. Isso. E hoje vem mudando, né? Acho que sim, acho que, tipo, hello, né? 2025, tipo, o que é fútil, o que é útil, né? As coisas têm utilidades diferentes para os grupos diferentes, né? Então, acho que entretenimento. Mas a gente tem os nossos grupinhos, sim, de influenciadoras. E agora eu tô mais ainda próxima das influenciadoras empreendedoras, né? Porque a gente tem muito assunto em comum. Sim. Então, a gente se fala bastante. E a sua relação com a moda? Do mesmo jeito que a sua carreira se transformou e se amplificou, a sua relação com a moda era diferente do que é hoje? Eu acho que tipo, os assuntos vão, como você falou, você vai amadurecendo e os assuntos vão ocupando mais ou menos espaço na vida. Então, eu sempre fui muito viciada em moda, muito apaixonada por moda e por cultura pop. Então, o início do blog, ele era muito cultura pop, um pouco de moda, até porque eu morava com meus pais, não é que eu tinha mega dinheiros para ficar comprando roupas. Eu tinha uma mesadinha ali que eu,
E quando eu comecei a ganhar dinheiro com blog, aí eu comecei a gastar um pouco mais, mas eu nunca fui um perfil, tipo, que tipo, gastava muito dinheiro. Sempre tive o perfil contrário. Eu economizo, guardo, adoro. Invisto e tal. E aí depois teve uma época que eu fiquei muito focada assim na imagem, no Fashion Week, no look e tal, que eu acho que foi a época que eu fui menos feliz no que eu faço, porque eu me reduzi muito à imagem. Eu adoro construir imagem, adoro provar looks e tal, maquiagem. Só que eu me reduzi muito a isso. Então, antes eu falava de celebridades, existia um pouco de mim. Depois eu fiquei muito eu e muito imagem, que aí eu não sei se eu tô amando. Foi um excesso ali de... Foi bem quando o Instagram tava no... no auge, assim, não tinha tanto vídeo. E aí eu me sentia com um pouco diferencial competitivo, assim, porque tava todo mundo meio que fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei a olhar mais para esse lado de comunicação, de tecnologia, de inovação, comportamento, que é uma coisa que eu me descobri amando. E comecei a me sentir mais também corajosa para falar sobre esses assuntos. Eu fui no South by Southwest a primeira vez, e aí eu fiz um vídeo de resumo gigante, o gigante. Não sei como as pessoas assistiram. e bombou muito. Ninguém postava vídeo longo nessa época no Instagram. E aí eu me descobri uma nova via ali de assunto com minha audiência, sabe? Mais conectada com a sua proposta ali, sim, né? De ir mais a fundo nas coisas, não ficar só na coisa da aparência. Exato. E aí eu misturo hoje em dia. Tanto é que a minha audiência hoje tem, sei lá, 35% masculina. Pessoas que se interessam sobre os vários assuntos que você trata, né? Isso. E a moda, você acha que o blog, o seu blog e o de outras... ajudaram a democratizar esse universo da moda? Sem dúvida. Sem dúvida. Não que só era da mais moda. Inacessível. Não só da moda. Ai, batom grudando. Mas o da beleza, eu acho, principalmente. Eu acho que a beleza ela é mais inclusiva do que a moda. Ainda hoje. Porque eu acho que você vê a moda fazendo um ensaio de ser inclusiva e tal. E eu acho que a gente teve uma intensidade mais forte nos últimos anos, mas agora está voltando muito para um lugar de incentivar a magreza, tipo, de reduzir os tipos de corpos que se acha bonito, assim. Tipo, o mundo é pêndulo, né? Então, assim, eu não sinto que... É difícil para a moda em termos... não em termos conceituais, mas em termos de práticos mesmo, de produção, etc., quando você vai olhar uma marca iniciante, você vê que as meninas sofrem, às vezes, por não conseguir oferecer a grade, em termos de negócio mesmo. Falando de uma maneira sincera, o que é uma pena, porque seria lindo, né? Se todo mundo fosse bem atendido, não só em grade de tamanho, mas em design. Que acho que isso é uma das coisas que eu não compro na Shein, por exemplo. Mas também minhas leitoras falam, Cami, mas tipo, não tem as coisas trendy que eu quero usar do meu tamanho nas marcas no Brasil. Aí eu falo, realmente eu não tenho nem como argumentar. Então, é isso. Mas a beleza você vê, tipo assim, a Rihanna puxou a fila das bases com um range de cores muito amplo. A Bruna Tavares fez, a Boca Rosa fez, a Mari Saad reformulou agora a marca dela também para atender mais tons de pele. Então, eu acho que a beleza ela consegue ser mais inclusiva do que a moda. E até em cabelo também, que é o meu segmento. O Brasil é o país mais diverso do mundo. E, obviamente, capilarmente também. E você imagina que as pessoas de cabelo cacheado e crespo foram mal atendidas por a vida inteira. Tipo assim, é muito recente você ter produto para o tipo de cabelo, né? De curvatura mais cacheada. Então, as pessoas alisavam muito o cabelo. E aí é uma bola de neve, porque aí você não vê na TV a celebridade com o cabelo igual ao seu. Aí você acha que você tem que alisar. Um caos horrível. E aí, quando você começa a abrir para outras pessoas do Brasil inteiro falarem, foi trazendo uma elasticidade para o mercado, que as marcas foram surgindo novas marcas, né? E o público foi sendo mais atendido. Então, a Gé Beauty, ela atende todos os tipos de cabelo, mas ela tem naturalmente agora uma aderência maior em meninas lisas e onduladas, porque o meu cabelo é ondulado, porque eu sei que a gente tem um trabalho muito longo de conquista de confiança das cacheadas e crespas, que foram por muito tempo mal atendidas pelo mercado. E elas olham, às vezes, elas falam, eu vou nessa marca aqui que é só de cacheada e crespa. Né? Então, assim, mas eu vejo que o mundo da influência, da internet, tipo, fez assim, no mercado de beleza. Até os tipos de marca. A gente só tinha Lancôme na época que eu comecei, tipo, basicamente de marca gringa, sabe? Cores, conceitos, tudo. E você representa essa nova era em que uma pessoa que era
criadora de Sim. conteúdo, tem o seu próprio negócio, tem a sua própria marca. Qual que foi esse grande estalo que você teve de montar a GE Beauty? Zero romântico. Já contei em alguns podcasts, mas assim, no sentido de não era um negócio que eu sonhava. Meu Deus, eu quero ter minha marca. Pelo contrário, eu dizia, Deus me livre dessa confusão, que é um grande trabalho, né? Um gigante, assim, trabalhar com varejo, ainda mais no Brasil e tal. Mas aí um moço me plagiou. E aí ele fez uma marca chamada Garota Estúpida, de cabelo, e estava bombando. E aí, no processo de tirar ele do mercado, eu comecei a achar que poderia ter alguma coisa ali, que talvez fosse a hora de eu me mexer nesse sentido. De fazer alguma coisa minha e diversificar, porque eu também, pessoalmente, já estava ficando muito cansada daquela vida que me obrigava a viajar muito, porque como eu nunca baseei a minha narrativa em polêmica ou namorar alguém famoso, ou essas coisas que dão audiência, que muita gente faz, e eu acho legal acompanhar também. Mas dependia muito de onde eu estava, né? Então, eu tinha que ficar criando assuntos novos e tinha que viajar muito. Então, teve ano que eu peguei, sei lá, 70 voos num ano. Era muito cansativo. Aí, eu meio que aproveitei essa vontade de ter um pouco mais de rotina e aí fui com tudo na criação da marca. Foi uma mistura. Qual que foi a principal dificuldade? Porque não é fácil abrir uma empresa, né? Eu tive muito medo. Tipo assim, dá muito medo de quando você sai de um modelo de negócio que é tão bem resolvido, como o da influência, com uma margem tão boa. É muito boa. Você está em casa com 5G, pronto. Você e outra pessoa faz o business. Tipo, às vezes você sozinho. Eu fiz por muito tempo sozinha. Então, quando você vai para... É um modelo de negócio muito mais complexo, com muito mais risco, de cifras muito maiores. Eu fiz todo o investimento sozinha. Então, assim, eu sou 100% independente. Então, dá muito medo, assim. Será que eu sou capaz? Aquilo que a gente falou no início da síndrome da impostora. É que eu acho que a síndrome da impostora ela só é caracterizada como isso quando você não faz o que você está querendo fazer. Porque você duvida todo dia. O medo, ele existe todos os dias. Aí vira uma síndrome quando você, tipo, desiste de fazer as coisas todos os dias, entende? Mas o medo, ele tá sempre presente. Mas é medo de fracassar? Qual que é esse medo? Medo de fracassar eu não tenho muito, não. Porque eu acho que esse é o músculo do treino da internet, né? Porque cada post é uma possibilidade de fracasso, de flop. Pode ir bem, pode ir ruim, pode, né? Então, acho que isso a blogueira ela é mais calejada. Mas o risco financeiro mesmo, você está colocando seu patrimônio ali, entendeu? Então, tipo, você fica assim, caraca... Pode ter um prejuízo... Entendeu? Enorme. Aí a gente... Mas eu acho que é isso. Quando a personalidade do empreendedor é uma personalidade que naturalmente toma mais risco, né? Então... E qual que foi a grande... sacada? O que você considera que é a grande sacada da GE Beauty como negócio? É uma marca que ela tem um conceito customizável e que ela traz traz novos... primeiro, o produto é muito bom. Em termos de fórmula e de qualidade, de ingredientes, tudo que está dentro do produto, por sinal, eu devia ter trazido. Tem que lembrar toda vez de vir em podcast, trazer o produto para colocar aqui na mesa. Que a gente ilustra, né? Mas, enfim... Depois você corta essa parte. O produto é muito bom. Então, assim, partindo desse princípio, é todo clean, vegano, embalagem reciclável. E é um produto que ele tem fórmula limpa, mas ele tem performance. Porque até pouco tempo os produtos eram limpos, mas o cabelo não ficava lindo. Aí também não serve, né? Para a brasileira que é super vaidosa. E a coisa da customização, né? Então, assim, você pode criar várias fórmulas diferentes... usando a mesma linha e atender não só o tipo do cabelo, mas o momento que seu cabelo tá. Você está fazendo uma viagem, está mais seco, está mais oleoso, a finalização. Então, tem isso e tem um approach para naturalidade de uma maneira que não é forçada. Tipo assim, tenha mais uma opção de usar o seu cabelo, que também pode ser sair com ele molhado e descobrir como ele seca. Sabe? E descubra a textura natural do seu cabelo. Saia do looping da escova, que é uma coisa muito da brasileira também. E é uma abordagem um pouco mais inclusiva em relação à beleza que você estava falando, né? Que a beleza conseguiu ser muito mais inclusiva do que a moda e que deixar as pessoas mais confortáveis na própria pele, né? Eu sou, tipo assim, eu sou a favor das coisas com muita naturalidade, assim. Eu não acho que tem que ser ou você é totalmente natural, não faz nada... Ou você tá sempre muito produzida. Eu gosto de estar assim, tipo, nos dois, sabe? Então, eu acredito muito nessa beleza ser um conjunto
de se apropriar do que você é, que é muito sobre o que o TED Talks fala, o da autoestima, né? Que nós somos SKUs únicos, a gente não tem concorrência, né? Você tem coisas muito interessantes suas, eu tenho muito minhas e somos, né, únicas. Mas que quando a gente só baseia isso na superficialidade, que é a casca, né? É muito frágil, porque a gente envelhece, o tempo passa. Então, acho que a gente tem que... Eu brinco que os conselhos de beleza que eu mais gosto é fazer terapia e ler. Porque são coisas que deixam a gente interessante e confiante, que vão muito além do que a beleza física, né? E o que você tem lido recentemente de interessante? Livro de história. Eu adoro. Então, assim, eu leio muito lento, né? Tipo, eu fico, às vezes, muito mal-humorada, porque eu fico no celular. Então, acho que a gente está cada vez com menos concentração. Então, eu posto muitos livros, mas eu leio num ritmo da tartaruga. Então, eu estou lendo Laurentino, que eu adoro. Eu gosto muito, tenho gostado muito de ler livro de história. Assim, acho que me ajuda. Laurentino Gomes. Me ajuda a me apropriar, assim, entender o passado. Acho que ajuda a gente a olhar para frente. E isso conversa com a campanha da qual você participou, da Heineken, que é o Social of Socials. No site do Meio Mensagem tem uma matéria que você escreveu, que eu escrevi, que boa. A Camila fala sobre isso. Mas e você conta, né, um pouco sobre como a sua relação com as redes sociais tem que ser atenta, porque o seu trabalho depende das redes, ele está lá. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar uma distância para que a vida não se resuma àquilo, né? Então, como que é esse exercício no seu dia a dia? Muito difícil. Muito. Porque, assim, como é que eu posso dizer? É projetado para envolver a gente de uma maneira que é irresistível. Então, assim, a dopamina é uma coisa que é muito poderosa, ela move o mundo. Eu li um livro sobre dopamina também esses dias. Eu brinco que é livro de aeroporto, né? Que é bom, mas você lê metade, tá lido. Não precisa ler todo. Mas é interessante porque me deixou entender como é que funciona o mecanismo, né, da dopamina. Que não é sobre o prazer, é sobre o desejo. É sobre você. O desejo ele só existe com a falta. Então você não sabe o que vem. Você não sabe o que vem. Então você fica preso naquele loop. Então é meio difícil a gente combater. Tem que ser muito ativo, né? E aí, ao mesmo tempo que eu crio as minhas pausas e o bloqueio, tem um bloqueio de 9 da noite às 9 da manhã, deixo o celular carregando em outro cômodo e tal, ao mesmo tempo eu tenho que postar, eu tenho que conferir se a postagem está indo bem, tudo meu é no celular. Então, assim, é uma batalha, viu? Porque quando eu vejo eu tô lá, eu fico me policiando. Mas eu gosto de ter esse distanciamento ativo físico mesmo, sabe? Eu acho que é isso. A nossa vida ela é digital, hoje em dia não tem como fugir, mas eu acho que a gente tem que criar novos hábitos mesmo, tipo, porque aí a gente consegue criar um pouco mais de limite, né? Só que é isso, assim, eu trabalho no celular. Então, para mim, é mais difícil do que para um advogado, ou para um contador, ou para uma outra profissão, assim, que não tem que estar postando, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou trabalhando aqui, tipo, no WhatsApp, ou fazendo alguma reunião, eu tenho que estar pensando em como eu vou registrar o meu dia para a minha audiência ver, né? Tipo, como é que eu vou mostrar que eu estou no podcast do Meio Mensagem? Eu tenho que contar essa história também. Então, nunca para o cérebro de pensar em como traduzir a vida em conteúdo. E aí, quando você fica vendo se o post foi bem, tem comentários bons e não tão bons assim, né? Tem o famoso hate. Como é que você lida com o hate? Eu não tenho muito hate. Eu tenho, na verdade, muito, muito pouco. Então, nunca foi um problema, assim, pra mim. Nunca foi algo com que você teve que trabalhar, assim, porque estava te afetando muito? Nunca. Nunca tive esse problema, assim. Porque eu acho que como minha audiência é muito antiga, é claro que tem sempre gente nova entrando, mas são meninas, não são adolescentes, não tem um frenesi tão grande. A fatia maior são mulheres adultas, né? São adultos. Então, eu sinto que é uma comunidade muito ali junta e muito calma. São meninas muito interessantes. Eu falo meninas porque são as que me abordam mais e eu tenho a chance de conhecer pessoalmente. Mas são meninas que poderiam ser minhas amigas e me dão vários conselhos e, tipo, a gente troca muito. Então, a gente tem muito respeito na comunidade. Então, acho que isso é muito positivo. Nunca tive
que lidar, assim, ativamente contra, sabe? Mas teve aquele episódio que não foi exatamente... foram críticas sérias, Sim. né? Da planilha Super sério. dos influenciadores. E você se posicionou em relação àquilo. Sim. Mas como que aquilo pessoalmente chegou, né? Te tocou ali? Você teve algum tipo de revisão sobre o seu comportamento? Como é que foi? Eu acho que é muito ruim você ver uma pessoa falando aquele tipo de comentários, assim. Não tem como dizer que você olha e você fala... Que delícia, né? Ler isso sobre mim. É horrível. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, as coisas elas não são binárias, né? Eu acho que a vida é um espectro e a gente tem as situações que a gente age e se coloca que, às vezes, agradam pessoas e não agradam outras pessoas. E, às vezes, é uma situação X que resulta... Claramente, era uma pessoa que não gostava de mim que escreveu aquilo ali, né? Então, assim, claramente. Mas, assim, eu não tenho como dizer que eu fui sempre perfeita numa comunicação com todo mundo. Ao mesmo tempo, eu não sou resumida aquilo. E, assim, o que me pegou muito foi que a gente foi atrás de descobrir o que era verdade, o que era mentira, porque eu não pude nem me posicionar da maneira que eu imaginaria como mais o meu jeito, porque eu não sabia o que era aquilo. A gente nunca tinha ouvido falar daqueles comentários dentro da empresa. Então, assim, foi uma experiência muito diferente, que a gente teve que investigar, teve que envolver advogado, para entender como agir com relação àquilo. E aí, acho que falei da maneira que eu achava que era o mais correto e seguimos, assim. Mas é horrível, zero agradável. Mas foi um episódio muito pontual, assim, que não é uma coisa que é recorrente, assim. Em 20 anos, acho que foi a primeira vez. Isso prejudicou seus negócios de alguma maneira? Não, tipo, tem uma janela de tempo ali que fica todo mundo mais atento, né? Mas a vida correu normal desde o que aconteceu até ser resolvido. Então, não prejudicou, não. Uhum. E teve também um episódio também que você, né, causou ali polêmica porque você se posicionou em relação ao show da Madonna. Agora eu vou fazer a pergunta para você. O que você entendeu daquilo? Que você estava dando a sua opinião. Qual era a minha opinião? Que você... eu não me lembro bem. Agora você me pegou desprevenida, né? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque foi uma experiência antropológica para mim aquilo. Porque eu não fui para o show da Madonna. Eu tinha 2 patrocinadores meus que estavam patrocinando, me chamaram. Só que eu estava cansada. Eu falei, vou ver da TV, porque eu vejo melhor e tal. Não. Eu nunca fui maior fã da Madonna. Eu sou fã da Lady Gaga. Mas a Madonna eu sempre gostei muito. Mas não era uma fã de... passar pelo meu cansaço, pegar o avião para ir para um show em Copacabana. Falei, vou fazer minha pipoca e vem em casa. Aí eu tava no meu dia off, que eu não fiquei postando o meu dia inteiro, postei uma tela de stories falando, que show foda, amei, nananã. Fui dormir. Aí o stories meio que passou as horas, né? E depois eu fiz outros stories comentando do porquê que a audiência do Brasil é sempre mais calorosa do que as outras audiências. Só que eu fui muito infeliz que o show, a artista estava tendo muitas polêmicas, né? Tipo, que tudo agora é esquerda e direita e, tipo, os clusters das características, que eu acho uma grande bobagem, porque, enfim... Só leva a gente para lugares péssimos, né? Esse extremismo. E aí eu dei esse exemplo dessa minha opinião de que o Brasil é um país que tem carência de muitas coisas e de cuidado, né? Historicamente, é um país muito grande e que a gente se apega aos ídolos de uma maneira diferente por causa dessa característica nossa. Só que aí o público LGBTQIA+, achou que eu estava falando dele, que eles eram um público carente. Só que aí eu vi, ao vivo, o fenômeno de como a narrativa é customizada e transformada. E tem uma hora que você realmente perde o controle. Não adianta você mostrar o stories, não adianta você debater, não adianta você, mostrar o seu histórico. Porque as pessoas que te conheceram a partir daquele recorte, elas só vão querer acreditar naquilo porque dá mais audiência, entendeu? Então, assim, é um negócio que você tem que realmente relaxar. Porque quem te acompanha desse caso para trás, que sabe toda a relação que você tem com o público, enfim, das doações que você faz, dos movimentos que você faz olha aquilo e tem vários amigos gays que viram e falaram, concordo, sei lá. Só que a partir dali é um novo mundo. E aí eu não tinha tido essa experiência. E é muito, muito, muito doido, assim. É preciso ter um desapego, né? Porque senão você não vai tocar a sua vida ou você vai deixar de se colocar sobre as coisas. Eu deixo de me colocar hoje em dia, sabia? Eu acho que me deixou um pouco... me deixou com uma cicatrizinha.
porque foi meio assustador ver uma coisa que foi zero a minha intenção ter dito, tipo, ter falado naquele sentido. Tipo assim, eu falaria a mesma coisa do show do U2, que vai ter agora, que é um público diferente, né? Que eu acho que vai ser U2 o próximo show. Vai. Enfim, se aplica à mesma banda. Coldplay se aplica. Então, assim, fiquei triste de ter sido tirado de contexto. Mas aí, hoje em dia, eu penso sim. Não vou mentir. Tipo, será que eu quero... tipo, correr esse risco dessa opinião? Você pensa 2 vezes antes de... eu vou não. Já desisti, vou ver minha série, entendeu? Porque às vezes é uma pena porque perde o debate, né? Mas também acho que nem tudo tem que ser debatido, não. Eu sou a favor, às vezes, da gente ficar... De guardar a opinião. De boa, sabe? E, Camila, qual que você considera, nesses seus 20 anos de carreira, que foi a sua grande ideia? Ai, meu Deus. Eu acho que foi o blog, não tem como dizer. Não tem como dizer outra. Porque, assim, o blog, eu tô aqui por causa do Garotos Estúpidos. Eu brinco com Garotos Estúpidos da minha mãe. E, tipo assim, no sentido de... Eu existo na internet porque eu vim dele, né? Então, não foi o contrário, né? Muitas meninas nasceram no ambiente do Instagram, pós-era blog. Mas eu acho que a minha grande ideia foi começar esse blog no momento certo, na hora certa, ter a constância e me reinventando dentro do formato. E aí acompanhando as transformações que ele foi pedindo ao longo desses anos, né? Foi uma grande transformação editorial, assim, né? E tem alguma ideia da qual você se arrepende? Eu fiz um e-commerce, que eu até conto no meu livro. Eu fiz um e-commerce quando eu estava na faculdade, na época. E, nossa, a minha maior alegria foi fechar. Tipo assim, tanto que abrir e fechar, sabe? Acho que tem muitas ideias, gente, que a gente tem e que não dá muito certo. E eu nem lembro, assim, tá tudo bem. Eu acho que a minha cabeça funciona assim, o importante é fazer e aí ir vendo, sabe? Calcular o risco e tomar a decisão com um bom cálculo de risco. Mas eu acho que é isso, assim, a ideia a gente tem todos os dias, pequena, grande, tem que executar direitinho. É mais importante colocar em prática mesmo que dê errado. Eu acho que se você olha para aquilo, faz sentido dentro da sua estratégia num todo, sabe? Acho que vale a pena seguir. Tem ideias que às vezes eu tenho e eu nem executo. Eu dou para alguém, porque não faz sentido dentro do meu nicho ali. Mas eu vivo pensando coisas. E você, Camila, tem o seu lado entrevistadora. Você até me fez uma pergunta um pouco atrás. Você tem o De Carona há muito tempo, já há mais de década, lá no YouTube, que você conversa com as pessoas, pessoas famosas e tal. Tem algum caos que você se lembra, assim, que foi alguma situação engraçada com as pessoas que você entrevistou? Tem vários, tipo... mas nada muito, uau, não. Mas, sei lá, a Gisele, foi super difícil de conseguir, aí eu consegui. Ela foi muito perfeita. Tipo assim, a irmã dela, a Patrícia, maravilhosa, super presente, sabe? Não é que a Gisele, quando ela se dispõe a te dar ali 5, 10, 40 minutos, como foi comigo, ela está 100% ali. E aí ela gosta da luz num ângulo específico, e aí uma pessoa ficou segurando no spot, assim, tipo, todo o tempo. E ela foi maravilhosa. A Ivete, eu fui para Nova York entrevistar ela. Aí a gente foi levar ela no Brazilian Day, ela desceu para fazer a entrevista, levou uma chuva que quase, tipo, muito forte, ia cancelar o show. E eu não tinha terminado a entrevista. Eu pensei, bom, ela vai voltar e não vai querer continuar, que ela vai estar toda borrada, molhada. E ela entrou na van, a primeira coisa que ela fez foi, Camilinha, cadê o microfone? Pum, botou... Umas coisas assim, sabe? É muito bom quando a pessoa que você admira, ela entrega também nesse outro lado, sabe? A Anitta, que eu fiz 2 vezes a entrevista com ela... há 10 anos atrás e agora. E ela ficou, tipo, 1h30 no carro comigo, sabe? Eu fico super feliz, assim. E o Alceu Valença, que foi agora o mais recente. Gente, sério. Lições de autenticidade. Divo. Seu conterrâneo. Meu conterrâneo. E eu digo que ele é a personificação do bairrismo pernambucano. Porque a gente tem essa coisa de proteger que é nosso e não deixa entrar uma poeirinha de fora. E ele tem muito esse protecionismo, assim. Então, ele não gosta de referência de fora. Ele é bem focado, assim, né? E aí foi divertido desarmar ele, sabe? Porque ele é uma pessoa mais difícil de entrevistar. Tem um histórico de ser mais, tipo, durão, assim. Então, eu gosto dessa parte de... E
craqueando, assim, sabe, os caminhos. Agora, você fez 2 perguntas super difíceis, super bem. E acho que essa é a grande característica do jornalista, né? Ele conseguir tirar as informações de uma maneira diferente e natural do entrevistado. E a Glória Maria também, que eu vou dizer só porque me marcou muito, que eu fui entrevistar ela, eu estava super nervosa. E aí eu falei, Glória, ela seguia o GE. E aí ela interagia muito nos posts. E aí a gente falou, vamos chamar ela para fazer uma capa. O não a gente já tem. E ela topou na hora, assim, foi surreal. E aí eu fui fazer a entrevista e eu falei, Glória, eu tô aqui com a lista de perguntas. Se você não ficar confortável com alguma, você me fala que eu tiro. Ela falou, minha linda, eu vou te falar uma coisa. Jornalista não pergunta se pode fazer, ele faz. E aí depois você se vira com o que vier, entendeu? Tipo, não pergunte nunca, só faça a pergunta. Então, acho que isso também me marcou muito, assim, das entrevistas que eu fiz. E o que te inspira hoje, fora do universo pelo qual você transita, que é o da moda, o da beleza, o do conteúdo? O que hoje tá te instigando? Eu acho que são 2 vias, assim. Eu acho que tem... E bem opostas. Eu fui fazer agora um talk no Brasil Conference, que foi no MIT. E eu nunca tinha ido para Boston. E eu sou muito curiosa. Então, tinha a Páscoa ali no meio, tinha uns dias off, eu fiquei. E eu fiquei muito solta. Tipo, eu ia para lá, pro Media Lab, MIT Media Lab. E, tipo, quem tem um amigo cientista aí para me dar um tour? E aí eu fiz vários amigos. E eu ficava, tipo, descobrindo lá o que ele... Perguntando, né? E para eles é o dia a dia deles, para mim era muito novo. Então, toda essa coisa de AI, tipo, eu conheci lá um designer de moléculas que ele faz combinações de moléculas usando o AI para criar novas substâncias. Então, tipo assim, o quanto a tecnologia pode levar a gente, né, para lugares inimagináveis, ao mesmo tempo que eu gosto muito da parte de comportamento humano, né, que é uma parte que eu acho que não muda tanto. O ser humano, ele tem ali um jeitinho de ser, que eu acho muito difícil que ele se altere. Mas quando eu digo que eu gosto de estudar história, é porque eu gosto muito de, tipo, de onde veio? Por que o brasileiro é assim? Por que o português é assim? Por que o americano é do jeito que ele é? Então, eu gosto da parte de comportamento, assim, sabe? De tentar dar um zoom out, porque eu acho que a internet, ela faz a gente polarizar muito, porque o trabalho do algoritmo é dividir a gente em clusters. E oferecer para aqueles clusters uma coisa que tenha a possibilidade de eles gostarem mais. Só que eu acho que é muito importante a gente sair disso. Tipo assim, que é a minha natureza, a minha personalidade. Eu saio para lugares que não são só os lugares que eu estou acostumada. Me chama para qualquer programação, eu vou. Peça de teatro que eu não conheço o assunto. Então, eu estou sempre muito interessada. Eu acho positivo porque me agrega pontos de vista. Então, acho que quando você dá esse zoom out do Instagram, você consegue assistir um pouco o que está acontecendo ali, né? E você, tipo, ouve opiniões de todos os lados. Eu acho que essa é uma parte que me inspira. Não sei se eu viajei muito na resposta. Não, imagina. E, Camila, chegando à reta final da nossa conversa, tem algum conselho que você daria para quem quer trabalhar com criação de conteúdo? Acho que, de novo, são 2 polos opostos. Se conheça, tipo, faça a sua terapiazinha ali para você se conhecer e você ter a confiança no assunto que você escolher falar. Tipo, vou falar desse assunto, dessa maneira. Porque eu acho que, às vezes, o grande pulo do gato é o seu sotaque, é o seu jeito de fazer um negócio com humor que ninguém tá fazendo. Tipo, por exemplo, a Mari Kruger, sabe? Que ela é bióloga, Sim. né? Então, assim, ela achou um jeito dela ali de fazer um conteúdo e isso fez ela se destacar. Só que a pessoa tem que ter confiança, né? Para não seguir a manada. Eu acho que isso, que é uma parte mais quali, e a parte mais quanti use os dados. Quando eu comecei, não tinha métrica. Não tinha como saber o que estava dando certo ou não. Era meio tiro tipo no assim, escuro. Ganhou seguidor, deu certo. Tipo, não tinha como saber. Era um mundo mais simples, assim, né? Tinha menos gente, né? Então, assim... E hoje não, você pode ver tudo. Você pode ver o segundo que a pessoa estava assistindo o vídeo e parou, sabe? Então, você tem como construir uma estratégia baseada em growth, usando todas as ferramentas de métrica que as plataformas oferecem. E eu esqueci só de uma coisa. O que é moda para você? Você consegue definir o que ela representa para você? Já que foi Moda é semiótica. Tipo, moda é simbologia de um retrato do tempo. Tipo assim, nossa, diz tanta coisa. É muito além de roupa. Claro que tem, tipo, as tendências ali, as coisas, mas assim, você pode contar a história do mundo através da roupa. A história da mulher, como a mulher se colocava,
o que era esperado da mulher até certo ponto, sabe? Tipo, hoje em dia, às vezes, no meu dia a dia, hoje eu tô de salto. Mas eu uso muito tênis quando eu vou pro escritório, zero salto. E aí, esses dias, eu fui fazer uma reunião externa. Eu falei, eu vou botar um saltinho. Aí, botei um salto. Quando eu desci do Uber, eu falei, que merda. Cadê meu tênis? Porque, tipo assim, tira a mobilidade da mulher. Eu tava brincando aqui com você tá de Birken, que é uma área super confortável. Então, assim, é a questão de mobilidade. O salto tira a mobilidade. Deixa a mulher mais durinha. Deixa, tipo, sabe? Então, você começa a aprofundar na função das coisas. Existe ali um por trás, né? A história antes da história daquela peça. Fora essa coisa da semiótica que eu falei, que o fato de você puxar uma manga de um jeito é diferente do que você deixar ela esticada e atacada e passada. Né? Então, eu sou bem fascinada por essa parte. Assim. São muitas mensagens, muitas entrelinhas. Dá para construir muita coisa. Né? Camila, muito obrigada pela sua presença no A Ideia. Adorei, adorei. Até a próxima. Até a próxima, gente. Continue acompanhando A Ideia em todas as plataformas de Meio Mensagem, no nosso canal do YouTube e em todos os agregadores de podcast. Os episódios de A Ideia são gravados nos estúdios do Content Club em São Paulo. Até a próxima.